Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio, estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia. Que a paz de Jesus esteja com você, que a graça de Deus esteja com você. Desejo que você tenha uma semana abençoada, tá? Então, que as bênçãos de Deus recaiam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, enfim, que Deus conduza os seus passos, tá bom? A palavra de Deus dessa segunda-feira se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26, agora o capítulo 16, até o versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandei, ou mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse isso, ou estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos mandar julgar estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. E vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, amados, você que acompanha neste momento a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do dia, nós estamos ainda naquele discurso de despedida de Jesus. Jesus ali sentado à mesa com seus discípulos, conversando com os discípulos acerca daquilo que viria a acontecer. Então, também, além da despedida, é uma motivação que Jesus faz aos seus discípulos para que continuem firmes, né? E, nesse dia de hoje, Jesus faz uma promessa aos discípulos. Quando vier o defensor, essa é a promessa. Quando vier o defensor, é o envio do Espírito Santo. Com a ressurreição, a ascensão de Jesus, que nós estaremos celebrando no próximo final de semana, né, no próximo domingo, a ascensão do Senhor, a subida de Jesus para junto de Deus, e assim virá ou será derramado o Espírito Santo. E a sua missão será dar testemunho de Jesus, a missão do Espírito Santo. E desse modo, além de preparar os discípulos para a sua partida, então, ele mesmo promete esse defensor: vocês não estarão sozinhos. Vocês serão perseguidos, serão mortos, inclusive disse Jesus, mas vocês não estarão sozinhos, porque o Espírito Santo estará com vocês. E essa comunidade nascente, ela não ficará órfã, mas o Espírito Santo vai ajudá-las a discernir posteriormente todos os fatos. Então me faz lembrar, a semana passada ouvíamos uma primeira leitura na celebração da Santa Missa, onde dizia o Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo é aquele que é capaz de conduzir a igreja, é capaz de conduzir os nossos passos, é capaz de conduzir a nossa vida. Não estamos sós, o Espírito Santo de Deus está conosco, tá? Então, sendo o Espírito Santo torna-se esse propulsor, né, do anúncio do Evangelho, da missão das primeiras comunidades cristãs. E o Espírito Santo que continua com a graça de Deus no nosso meio, né, ele continua aqui no nosso meio. Então Jesus, ele anuncia, né, ele pede para os discípulos: olha, eu estou partindo, irei deixá-los, mas eu vos anuncio o Espírito Santo. Ele virá sobre vocês para encorajar, para fortalecer-vos nessa missão. E nós temos que contar com a graça do Espírito Santo de Deus, né? Que ele enche o nosso coração, a nossa vida, para que a nossa missão, para que o nosso trabalho, para que o nosso dia a dia seja realmente conforme a vontade de Deus. Porque não devemos pedir o Espírito Santo para agirmos contrário à vontade de Deus, mas sempre conforme a vontade do Senhor, tá bom? Então é isso que hoje eu poderia partilhar com você. Peço ao bom Deus que te abençoe, que te guarde, te conceda uma semana cheia de grandes realizações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.